Oi, gente, bem-vindos ao Papo.com. Eu sou Sérgio Tamer e nós vamos falar hoje sobre uma coisa que tem atrapalhado a vida de milhões de brasileiros, que é a qualidade de vida nas cidades. As questões das cidades não serem inteligentes, serem difíceis de você deslocar para o trabalho, para um lazer, para um consumo de um comércio, o que for. Esse é um assunto que está crescendo no Brasil, cidades inteligentes, smart cities, e para isso a gente convidou o Jan Vogel, que é Head de Inovação da PRC Empreendimentos. O Jan tem uma história longa nesse segmento de cidades, de estudos de cidades. Ele vai trazer para a gente o que tem de mais moderno no mundo e quais cidades no Brasil estão caminhando nessa direção. Até para a gente tomar a decisão assim, poxa, eu estou tão cansado de viver nesse centro, né? De pegar esse trânsito de 2 horas. Quais são as alternativas? O que a gente pode fazer? Bem-vindos ao Papo.com. Ô Jean, primeiro eu quero te agradecer porque esse tema aqui a gente nunca tratou no programa. Opa. A gente fala de muitas coisas aqui, né? Mas a gente nunca falou de qualidade de vida, que no final das contas é isso que a gente está falando quando a gente fala de uma cidade inteligente, né? Me fala um pouquinho assim da tua experiência com esse mundo, né, da inovação, tá? E das cidades inteligentes. Tamer, primeiro obrigado, né? A honra estar aqui. A gente está, né, conversando aqui sobre um tema que é apaixonante, né? Eu tomei conhecimento. O meu background é da área de tecnologia. Né? Eu sou formado em gestão de tecnologia, trabalhei com desenvolvimento de sistemas, tive uma carreira no início muito voltada à área de tecnologia, já faz algum tempo. Mas em 2015, quando eu fui convidado para assumir um cargo no governo do estado, fui diretor de inovação do governo de Santa Catarina durante 4 anos, eu fui presenteado com uma viagem a Barcelona. A gente tinha, na verdade, um projeto com uma consultoria de Barcelona e fomos a Barcelona participar daquele que é o maior congresso do tema, o maior congresso mundial do tema, que é o Smart City World Congress, que acontece em Barcelona já há vários anos, né? E aí, ao estar em Barcelona para estudar um pouco sobre parques tecnológicos e ambientes de inovação, acabei me deparando, nunca tinha ido a Barcelona, com uma cidade que eu falei, agora eu entendi o que é uma Smart City. Isso é uma Smart City, né? Mas não era. Mas não era. Barcelona não era. Barcelona não era conhecido como uma cidade de E o mais legal, quando você começa a estudar, e eu depois voltei a Barcelona há vários anos, ano passado, esse ano vou estar lá novamente, enfim, você começa a entender que ela não se transformou uma Smart City. Ela desejou ser uma Smart City e trabalhou para isso como uma questão de sobrevivência, né? Barcelona é uma cidade que tinha sua economia até a década de 80, muito forte na área têxtil, de tingimento de fios e tudo mais, e isso era muito próximo à região da praia, do mar, então era uma cidade que ficava mais de costas para o mar, assim como talvez durante muito tempo a gente escuta falar de Florianópolis, né, que é uma ilha que praticamente não conversa com o mar, se não seja pela praia em si, e aí a gente começou a entender como Barcelona fez isso e por que Barcelona fez isso, né. E aí você ouve o poder público, você vê um engajamento muito grande da sociedade como um todo, todos os atores envolvidos, em prol de um objetivo único. Então Barcelona decidiu ser uma Smart City para que essa jornada a levasse... Você sabe quando isso começou? Não? Isso começou na década de 90, o objetivo, né, então recente, com a Olimpíada, né? A Olimpíada de Barcelona é um grande marco porque ela foi talvez o grande mobilizador, ou um dos grandes mobilizadores para alçar Barcelona a essa referência de marca, né? Mais do que uma cidade, talvez Barcelona hoje é uma marca. Quando você fala de Barcelona, talvez imediatamente as pessoas já associem a coisas de qualidade. O próprio clube ajuda nesse sentido, porque durante muitos anos dominou a maior parte dos torneios mundiais, então Barcelona é essa referência. E quando você vê o desenvolvimento nos últimos 30 anos da cidade, você vê que ela saiu de um ponto absolutamente crítico para ser uma das grandes referências em inovação mundial e um dos grandes epicentros da inovação na Europa hoje. E ela tem quase todos os ativos. Agora, deixa eu te perguntar assim, para quem está nos assistindo, quem está vendo, qual é a diferença para uma pessoa morar de Barcelona pré-anos 90, né, quer dizer, na cidade que não era inteligente, e para uma cidade que virou inteligente, para nós que estamos aqui no nosso dia a dia? Acho que a conceituação do que é uma cidade inteligente, ela também oferece várias visões, né? Se você entrevistar talvez em algum outro momento um acadêmico do tema, ele vai ter uma abordagem diferente da minha e diferente de quem é, por exemplo, uma abordagem mais tecnológica. Mas é como você falou na abertura, né? Para o cidadão,
né? E o próprio Shakespeare escreve isso, né? O que é a cidade senão as pessoas? Uhum. Para o cidadão, o que importa é que a cidade faça a vida dele ser mais simples. Uhum. Né? E eu criei lá o meu conceito também, onde eu digo que um território, seja um bairro, uma cidade, um estado, uma rua, inteligente é aquele território que vira uma plataforma de promoção do sucesso das pessoas e dos negócios. Então, pessoalmente, morar na cidade tal me permite ter sucesso como pessoa, porque eu me desenvolvo, porque eu tenho saúde, porque eu tenho acesso a serviço, porque eu consigo, evidentemente, conviver ali com a cidade sem muita fricção. Ou para os negócios, abrir uma empresa de maneira, né, não só abrir, mas ter os ativos que uma empresa precisa para poder prosperar. Então, se você for olhar para uma Smart City como é a referência Barcelona e comparar talvez com São Paulo, Uhum. a mobilidade com certeza é uma das principais dores, né, que você vê muito mais bem resolvidas, sobretudo porque você tem uma malha de trens e de metrô subterrâneos que funciona muito bem, é um dos grandes exemplos. Então você não precisa tanto do transporte, né, particular ou quase individual. Ou ficar tão suscetível a questões ligadas, às vezes, a um problema operacional ou outro que você tenha, porque você tem várias, né, a capilaridade é muito grande, então não impacta, dificilmente você vê o grande, você vai para o centrão, né, onde é que tem um grande congestionamento? Você vê poucas áreas onde você tem isso, né? Acho que outra questão também é que a cidade vai se desenvolvendo de uma maneira mais orgânica, então você não tem aquela visão, por exemplo, de Brasília, onde de manhã todo mundo sai do ponto A e vai para o ponto B, e no final do dia sai do ponto B e volta para o ponto A, gerando aquele fluxo enorme de ir e vir, né? Você tem como Paris também, né? É comum às vezes você falar assim com alguém, pô, estive em Paris lá, fiquei num lugar, pô, super legal, eu descia, embaixo tinha uma padaria, do outro lado da rua tinha uma ciclovia, daí tinha uma praça, daí tinha uma casa de show, aí o cara fala, pô, acho que eu fiquei no mesmo lugar, porque era igual, a cidade inteira é assim, né? Você tem células onde você não exige da população. Reproduz, né? Ela vai se reproduzindo. Você tem um shopping, você tem o... Você não precisa sair, tem que ir lá no shopping. Não, tá do lado. Isso é um critério de uma cidade inteligente. Esse é um critério onde você tem essa fricção urbana muito mais reduzida. Por quê? Porque perto da sua moradia, você tem um acesso para ir até o teu trabalho, ou o teu trabalho já está próximo, principalmente hoje com o trabalho remoto, né? Mas a escola dos filhos é próxima, tem uma padaria, tem um supermercado, tem ativos de cultura, lazer, bem-estar, enfim, você não precisa se deslocar para ir até tal ponto para ter aquilo já está próximo da tua casa. Então, mas isso é uma mudança de conceito, né? Porque você pega uma cidade do tamanho de São Paulo, a cidade do México, que são cidades espalhadas, né? 14 milhões de habitantes, 15 milhões de habitantes, como é que você resolveria isso? Por bairros? Você faria por distritais? Então, isso seria mini-cidades inteligentes? Seria mini-cidades, né? Porque a jornada de transformar uma cidade em uma cidade inteligente, se você for olhar sobre a ótica da gestão pública, ela tem que olhar a cidade como um todo. Isso talvez a gente nunca vá ver na nossa existência. É um trabalho talvez de 2, 3 gerações, desde que ele seja contínuo, né? Mas Paris, por exemplo, nasceu cidade inteligente. É o desenho dela. O desenho dela, os arrondissements ali, tudo funciona já. Antes do conceito de Smart City ser criado, ela já era uma Smart City, né? O Brasil sofre um pouco pela maneira como a gente foi se desenvolvendo, de maneira muito caótica, que não enxergou essa visão, né, que você tem de uma cidade que precisa ter esses ativos próximos. Me preocupa assim, não sei se eu posso estar falando uma grande besteira aqui, tá? Mas eu acho assim, o desenvolvimento urbano das grandes cidades, eles não está hoje, pelo menos São Paulo, que é o nosso dia a dia, ele é completamente desordenado, assim, você vê uma avenida como a Rebouças aqui, que é uma das principais avenidas de São Paulo, por quem não conhece, é uma avenida que liga até ali, da Marginal até a Paulista, né? A quantidade de empreendimentos imobiliários de grande porte que estão surgindo ali, ela é uma cidade desinteligente, porque você está adensando e não está construindo a infraestrutura para dar vazão. Eu estou falando, é uma besteira ou é... Não, aí tem até duas linhas que defendem esse modelo de urbanismo, tem várias linhas, vou falar dessas duas, assim, pegando o teu gancho. Alguns defendem que o adensamento é a solução. Porque quando você permite que a cidade fique muito distante, você tem que, para o poder público, né, se você tem uma linha que conecta o início e ao fim da cidade, que é muito distante, você tem que levar serviços públicos, você tem que levar a estrutura de água, saneamento, é longe, e é muito cara essa infraestrutura. Então, quanto mais você adensa, né,
mais barato isso fica, mais fácil fica de você concentrar em fazer bem feito naquela região ali. É claro que no nosso modelo urbanístico, esse adensamento causa ou prejudica ainda mais algo que já é ruim, que é a questão da mobilidade, né? Porque aí é que eu acho que está o grande erro de alguns dos municípios, né? Eu vou deixar em aberto sempre, porque deve ter alguém fazendo coisas boas, que é permitir, por exemplo, o adensamento de empreendimentos de um único uso. Se você permite um adensamento, mas de uso misto, onde você tem um prédio que congrega atividade comercial, corporativa e residencial, quem está ali porque vai viver naquela região ali. Cara, eu vou morar nesse prédio, eu moro no 25º, trabalho no 11º, almoço no térreo. Entendi. Então, você, né, tira a carga da mobilidade ali. Aí esse tipo de adensamento funciona muito bem, né? Então você vê empreendimentos, acho que tem dois grandes fenômenos que nos últimos anos foram se desenvolvendo, e hoje tem vários em implantação, que a gente vai ver daqui a 5, talvez 10 anos, que são empreendimentos de uso misto e bairros planejados que vêm sendo desenvolvidos. Antes de a gente entrar um pouco lá na tua região, onde você está morando, lá de Maringá, que é uma cidade maravilhosa, vamos falar de esses sistemas. Uma preocupação grande das cidades maiores é a questão da segurança pública, né? Uhum. Como é que a inteligência, cidades inteligentes podem combater essa questão da criminalidade, cara? Tamir, eu acho que essa é a parte mais fácil de resolver, né? Como eu falei, eu tive uma passagem pelo poder público, então ao mesmo tempo que eu digo que é fácil, é complexo. Por quê? Porque a segurança sendo digamos, uma obrigação da gestão pública, né, ela passa pelas dificuldades internas, de questões internas de governança, questões jurídicas, né, porque o prefeito lá vai dizer, quero resolver isso daqui, vou comprar tecnologia. Ele não pode escolher a melhor tecnologia. Ele tem que fazer uma licitação. Uhum. E essa licitação não permite que ele não garante, né, melhor dizendo, que aquela tecnologia vai ser a tecnologia vencedora, digamos. Uhum. Então você tem que lidar com isso, né? Claro que tem mecanismos, tem maneiras de fazer, mas para nós ainda é um desafio. Mas se eu for abster isso e trazer isso para a questão tecnológica, empreendimentos privados, né, de uso maiores, empreendimentos maiores, como condomínios fechados ou como áreas de uso, grandes áreas de uso misto, elas resolvem isso com tecnologia, né? Você tem hoje, de maneira até simples, hoje é commodity praticamente, sistemas de câmeras com monitoramento, uso de inteligência artificial, de cercamento digital, reconhecimento de veículos, reconhecimento de pessoas. A gente tem um problema de governança para tornar isso ainda mais claro, porque imagina que quase todo mundo no Brasil, em idade de atividade já, né, econômica, tem a sua CNH, tem seu título digital de eleitor, ou seja, você tem a tua facial no banco do governo federal. Se tivesse uma integração entre os sistemas, eu poderia rapidamente dizer o seguinte, olha, o Jean acabou de fazer um negócio aqui, tá aqui o Jean, esse cara é o Jean. Avisa para as câmeras aí onde esse cara estiver que ele precisa ser capturado. Que é o Smart City, que a gente tem aquelas coisas de identificação, né? Que a gente vê nos filmes, e que é algo que a gente, né, parece aeroportos e tal, distante, né? Mas nos aeroportos a gente tem, né, em ambientes mais controlados, isso é já muito simples, né? Então, a questão da segurança seria fácil resolver sob o viés da tecnologia. A tecnologia hoje é abundante, é acessível, mas falando de malha pública, né, seja municipal ou esfera estadual federal, você tem os desafios da governança, da questão de contratação jurídica, né, a propriedade dos dados, aí entra a LGPD, enfim, e não só isso, porque, para quem nos ouve, né, talvez não imagine, mas o dado dentro vamos falar de um governo do estado, o dado ligado por exemplo, a secretaria que administra o Detran, ele é o ordenador primário, o dono desse dado é o secretário daquela pasta, né? Quando eu falo da fazenda, o dado é do cara da fazenda. Esses caras não conversam. Então, mesmo dentro do governo, a gente não consegue fazer essa integração. Não tem um cadastro único que poderia falar. Não tem, porque são vários sistemas, são complexos. Diz uma coisa, do Brasil a gente tem as grandes cidades, né? Mas você é de Florianópolis, das cidades mais bonitas e gostosas para se viver, mas está trabalhando em Maringá. Mudou lá da praia, do Bem Bom, agora está lá. Moro em Floripa e trabalho em Maringá. Na cidade que tem o melhor IDH do Brasil, né? Como é que Maringá está lidando? Maringá é uma cidade inteligente, vocês têm projetos ali na cidade
A PRC está lá em Maringá, vocês têm projetos também para transformar Maringá numa cidade inteligente? Não? Então, também, a gente sempre tem que avaliar as coisas em perspectiva, né? Se eu for comparar Maringá com Barcelona, a comparação o delta da comparação vai ficar, né, um pouco... Não, vamos comparar Maringá com Londrina. Então vamos comparar Maringá com outras cidades que a gente tem como referência e olhando talvez um dos rankings que a gente tem no Brasil, né? Que é o Connected Smart City, ele aponta, nos últimos anos, tem uma alteração ali pequena, mas fica revezando entre Florianópolis, Curitiba, Vitória e veja só São Paulo. São Paulo? A sua cara fala São Paulo? São Paulo não é, então você veja que intuitivo, né? Não é intuitivo. Os rankings, eles são feitos para serem questionados, né? Então, quando você vai definir um ranking, você vai levantar uma série de métricas lá, e essas métricas envolvem questões como, por exemplo, acesso a recurso, a ambiente corporativo, de negócios, enfim. Então, São Paulo tem uma nota muito alta. Então, São Paulo acaba virando uma das grandes referências. Mas aí eu pergunto, será que tem alguém em condição normal, assim, que mora em São Paulo e que acha que vive numa Smart City? Acho pouco provável, porque o deslocamento, a questão de segurança, é uma cidade que tem talvez poucas áreas verdes, então você se vê meio... É uma cidade que estressa. É uma cidade que te estressa. Eu acho que é uma boa definição. Né? São Paulo é uma cidade que te estressa. Mas Maringá não está nessa lista. Por quê? Porque talvez não tenha ainda trabalhado alguns indicadores que fazem diferença nesses rankings e que levariam ela para o topo. Eu não conheço, né, o Brasil tem 5.570 municípios, eu não conheço todos, é evidente, mas conheço vários, né, e principalmente dos que são referência. E pensando sobre a ótica do que a gente falou no início, que a cidade inteligente é aquela que não te estressa, que é uma cidade que é boa para se viver, para se morar, Maringá com certeza é uma das principais, das melhores cidades. Você falou de IDH, né? A gente tem uma cidade super bem planejada, com boas infraestrutura de logística, de mobilidade, então várias ruas largas, calçadas largas, uma cidade bonita, uma cidade caminhável, que é uma diferença também quando você fala... você consegue andar à noite com o celular na mão, você consegue qualquer andar. Horário, né? Para quem está nos ouvindo aqui, que já teve a oportunidade de viajar para cidades como a gente falou aqui, de Paris, Barcelona, até Roma, enfim, você viaja e caminha muito, né? Você não pega... Barcelona tem tido uns probleminhas ultimamente com turistas, hein? Nas zonas turísticas a gente ouviu, fica esperto ali, né? Olha, eu já vi isso na internet e vou te dizer, tive a Barcelona já 10 vezes. Mas nunca vi. Mas você já é um espanhol. Eu nunca vi nada lá, assim, a cidade super segura, eu me sinto super seguro. Falam muito de roubo de pickpocket. Mas isso tem no metrô de Paris, isso tem no centro de Roma, isso tem em São Paulo, isso tem em outros lugares, né? Mas quando a gente fala do tema, né, de cidades inteligentes e falando na nossa realidade brasileira, eu acho que Maringá é uma das grandes referências e falando um pouco do trabalho que a PRC vem fazendo lá, né, e conectando com o que eu disse um pouco antes, é um empreendimento de uso misto que está sendo desenvolvido e que eu gosto... Qual empreendimento? Que é o Cidade Aruna. Cidade Aruna. E conjunto de prédios, né? Para quem não conhece, é uma área como seria um grande quarteirão, né, um quarteirão maior do que um tradicional, onde você está desenvolvendo ali um conjunto de prédios, são 14 torres de uso misto. Então eu tenho ali torre corporativa para escritórios, eu tenho lajes corporativas para empresas que vão exigir talvez uma área maior do que uma sala de 60, 80, 100 metros, eu vou ter uma torre voltada a consultórios médicos, clínicos, médicos, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, dentistas, enfim. Eu vou ter uma outra torre de lajes médicas para grandes clínicas. Eu vou ter 4 torres residenciais. Tudo no mesmo empreendimento. Tudo isso conectado como se fosse numa grande quadra. Então você transita entre essas torres a pé. 50, 100 metros de caminhada você está Você só não vai ter transitando. Escola. O projeto está em desenvolvimento, a gente trabalha com a ideia de ter uma escola ali também. O cara estuda lá também. Mas também a gente precisa conversar com a cidade, né? Eu não quero me tornar ali uma grande ilha, né? Então eu também vou conversar com a cidade para complementar ativos que eventualmente não tenham numa proximidade. E esse Cidade Aruna será um núcleo de inteligência, uma cidade inteligente, um bairro inteligente. O Cidade Aruna é um grande exemplo do que uma cidade inteligente deveria ou poderia ser numa concentração bastante Hoje me diz uma coisa, assim, para a gente fechar a conversa. A gente é da época do Star Wars, das telefones do Capitão Kirk, né? Sim.
que a gente fala, isso nunca vai acontecer, Não né? vai chegar isso lá, aqui né? nunca vai chegar lá, né? Imagina que vai ter um telefone que eu vou tirar do bolso e vou falar com o outro, né? O que você vê, olhando os próximos 10 anos, que você fala assim, que pode ser um sonho que a gente vai ter numa cidade inteligente? Que fala, isso aqui não vai dar para acontecer, que você... Isso aqui é um exercício, uma brincadeira, né? Não, mas é divertido. Quando a gente fala, né, o Cidade Aruna, esse grande complexo, né, de uso misto, a gente está colocando nele ali uma layer, uma camada para ser um grande parque tecnológico voltado às cidades, que é o Hub Cidades. O objetivo dele é desenvolver soluções, trazer parceiros, trazer soluções, criar ali uma grande Disneylândia de cidades inteligentes conectado com tudo isso que está sendo feito lá do Cidade Aruna. Inteligência toda. Inteligência toda. Se chama de Hub? Hub Cidades. Hub Cidades. É a marca, né? Ele vai ser um parque tecnológico, tá? Que está em desenvolvimento como o projeto, né? Em 5, 6 anos vai estar pronto, até lá a gente vai estar com tudo isso bastante consolidado. E o objetivo é justamente conversar sobre essa visão, né? Como é que vai ser a padaria, né, daqui a 10 anos? Como é que vai ser o supermercado daqui a 10 anos? Como é que vai ser o restaurante daqui a 10 anos? Como é que vai ser a casa daqui a 10 anos, né? E a gente pode fazer esse exercício transporte, aqui. Né? O carro, transporte, né? eu acho que talvez uma das principais coisas que vai mudar é o transporte, porque em 10 anos, e aí é bastante arriscado falar nessa escala, imaginando o quanto a gente evoluiu, imagina que se a gente estivesse falando daqui a 3 anos, a gente não iria falar de inteligência artificial. Não iria, né? Era uma coisa de nerd, não era uma coisa do dia a dia, de você estar no teu telefone, deixa eu perguntar pro chat aqui, deixa eu conversar com o Gemini, né? Não tinha. Então 10 anos é uma escala hoje bastante ousada. Mas eu não tenho dúvida que em 10 anos vai ser bastante comum a gente sair daqui, em vez de ir para o térreo, ir para a cobertura, pegar um drone e ir para o aeroporto. E esse drone vai ser autônomo? Isso é Flintstone, hein? Isso é Flintstone. Não, é Jetson. Jetson. Isso é Jetson. Flintstone era pedalando. Flintstone era pedalando. Então acho que essa é uma das coisas, a mobilidade vai se transformar, né? Talvez no Brasil um pouco mais, porque aí tem as questões aí burocráticas, enfim, mas um dos grandes players que lidera essa pauta no mundo é a Embraer, com o projeto do IVE. Eu não sabia disso. Que é um drone com potencial de ser autônomo, né? Mas um drone elétrico para você fazer percursos curtos, deslocamento de 50 km. Aí você fala assim, 50 km. Talvez para São Paulo seja pouco, mas para Santa Catarina significa que eu posso trabalhar em Joinville e morar... O drone te leva. O drone me leva trabalhando de maneira autônoma, como a gente faz quando vai para a Europa, por exemplo, no trem, né? Então acho que isso é uma das coisas que vai mudar. Acho que a construção civil muda bastante, porque não faz sentido a gente ter prédios que não trabalham a reciclagem de águas, né? Você pega água limpa, joga na pia e joga para o esgoto. É muito cara a água, então a gente faz isso porque a água não era um ativo tão raro alguns anos atrás, ela vai começar a ficar, então a gente vai prestar atenção nisso. Há tecnologia para isso, assim... Dentro do próprio empreendimento. Dentro do próprio empreendimento, você fazer coleta de água da chuva, tratamento de água, reuso de água, você usar materiais que geram menos impacto carbono, a indústria da construção civil é a que mais gera impacto no carbono no mundo, nada supera, né, nem o agro. Então você ter prédios mais sustentáveis, eu não estou falando só da certificação LEED ou WELL, mas você tem ambientes, né, mais sustentáveis, então acho que a construção civil vai passar muito por isso, não só sobre o ponto de vista da arquitetura, mas de engenharia, de materiais, então a gente vai morar em casas que tratam melhor, se relacionam melhor com a cidade, isso vai começar a acontecer. A gente vê nos empreendimentos que estão sendo feitos agora, o próprio Cidade Aruna é um prédio, é um empreendimento que está sendo feito com esses conceitos. Então, e a parte de segurança que eu acho que vai funcionar melhor, porque a tecnologia vai fazer parte. Para a gente fechar a conversa, essa solução que vocês estão colocando aqui do Hub, né, que é uma coisa meio invisível, né, é uma tecnologia, isso vai poder ser, vocês vão poder oferecer isso para outros empreendimentos, chegar e falar assim, chego lá naquele determinado, em Santa Catarina, um empreendimento, e falo assim, esse é um modelo que a gente desenvolveu, a gente consegue implementar num outro ambiente? Sim, esse é um dos nossos drives, né? A gente quer começar pelo Cidade Aruna, usar o Cidade Aruna como grande ponto de partida para validar, para botar à prova, né? Desenvolver soluções ali que a gente possa depois também ofertar ao mercado da construção civil em outros lugares, não só em Maringá, mas Brasil afora, porque a gente acredita que o aprendizado que está sendo feito ali, ele é rico demais para ficar restrito só ao município ou o empreendimento do Cidade Aruna. Então, ousamos em ser um ator que possa ajudar outros
outros empreendimentos também a Quer dizer, a oferecer tendência isso. futura é a gente ter mais qualidade, morar perto do trabalho, É. ter um médico perto do trabalho, ter tudo perto É, do teu ambiente. voltar ao velho tempo de você voltar para almoçar em casa, acompanhar os filhos até a escola, os filhos irem caminhando e você não tá ali preocupado, não, tem que botar num carro blindado para atravessar a rua, porque o filho estuda no outro quarteirão, mas tem que ir de carro blindado. Essa é a grande preocupação do Brasil Que é hoje. uma grande preocupação dos grandes centros, né? Então acho que isso vai acontecer. Jean, queria te agradecer demais. A gente falou sobre cidade inteligente. Eu gostei desse negócio aí do aviãozinho, Do drone. porque eu moro em Alphaville, eu sou corintiano, mas de Alphaville até o estádio do Corinthians, agora que é em Itaquera, são 2 horas. Não, você vai levar 20 minutos. Pô, imaginou, eu pego isso aí, chego e deixo já lá, já tá minha cadeirinha esperando, pô. Vou poder ver o jogo do Corinthians. Vai. 10 anos, você falou? Então Acho tá que bom. tranquilamente podemos dizer. Gente, acho que a conversa foi super bacana, a gente falou um pouco sobre conceito de cidade, uma coisa que preocupa muito quem mora nos grandes centros urbanos, mas também as pessoas que estão morando nas cidades em desenvolvimento. Acho que valeu o papo, foi uma conversa super esclarecedora. Se você gostou do conteúdo, dá o joia, compartilha com os amigos e a gente volta a se falar na próxima oportunidade. Até lá, gente. Obrigado, Jean. Obrigado a você.